está de volta e agora nós vamos conhecer o procedimento de micropigmentação. Na verdade, os procedimentos, porque quando eu comecei a ler, falei, nossa, é muita coisa. Então, para explicar como funciona e os tipos de técnica, aqui ao meu lado eu tenho Isabela Baixo. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Obrigada. Vamos começar então explicando o que é micropigmentação. Ok, algumas pessoas confundem a micropigmentação ou dermopigmentação, como se chama, com tatuagem, né? E é bem importante nós deixarmos já de início ressaltado que existe uma diferença muito grande dos dois procedimentos. A máquina, a agulha, a utilização de alguns materiais até ficam parecidas, são similares. Porém, o que difere realmente é que a tatuagem ela é uma pigmentação muito mais profunda, fazendo com que não haja um desbotamento natural, que vai sendo gradativamente desacentuado com a troca da célula também do nosso corpo com a pele. Então a micropigmentação ela veio para tirar essa coisa de muito escuro, muito artificial esses procedimentos, né? Então é uma inserção sim de pigmentos dentro da pele, mas de forma muito mais superficial, aonde se a pessoa não quiser realizar esse retoque, naturalmente vai clareando, ficando uma coisa ainda mais sutil. Entendi. Então o resultado final é muito mais natural, né? E as cores também hoje, a micropigmentação tem uma variação de cores que faz com que eu consiga chegar desde a loirinha até a mais moreninha, coisa que a tatuagem não te dá essa gama de cores, ela é mais marrom claro, médio, escuro, fazendo com que às vezes o procedimento se torne um pouco artificial. Entendi. E onde pode ser aplicado? Que aí vem uma vasta lista, né? Vem, é bem grande. Nós podemos estar utilizando desde da harmonização facial, que é onde eu me intitulo realmente como harmonizadora, onde é melhorar os traços de uma sobrancelha, dos lábios, dos olhos, como também uma reconstituição mamária depois de uma cirurgia de mastectomia, né? Onde até eu faço um trabalho legal em parceria com o Amor Próprio, que é um Instituto do Câncer de Mama. Então é uma parceria bacana que a gente faz tentando ajudar a parte mais, vamos dizer, íntima da mulher. De autoestima até, completa, depois. Exatamente. Nós temos também a micropigmentação capilar, que faz a utilização de pontinhos ou fios, simulando a falha, né? Tanto para homens quanto para mulheres que sofrem de alopécia, que é uma capilar, uma falta de cabelo, né? É um problema feminino. Depois a gente tem preenchimento de pele, manchas de vitiligo, a gente consegue fazer uma camuflagem bem interessante também, tirando aquele aspecto visual meio complicado para quem sofre disso. A amenização de estria, de cicatrizes, a gente consegue jogar uma cor de pele fazendo a suavização dessa aparência. Agora, recentemente, tem a técnica das olheiras, é uma técnica nova ainda no Brasil, mas que já está chegando com uma certa força. Então, assim, é uma gama de procedimentos que tudo faz para facilitar a vida da pessoa e deixar ela com uma autoestima com certeza muito mais elevada. Que bacana! Eu achei muito interessante quando eu li que você se intitula harmonizadora facial. Fiquei pensando, por que harmonizadora facial, né? Você é esteticista por formação, né? Também professora de estética, mas você se intitulou harmonizadora facial justamente porque você trabalha especificamente com a face. Isso, eu só trabalho na área da face, desde uma limpeza de pele, de um peeling e de outros procedimentos que auxiliam também nessa harmonização, porque o rosto não é só olhar e sorriso, tem toda uma questão de pele, de bem-estar, né? Então, assim, foi a forma que eu encontrei um título, uma nomenclatura que resumisse o que eu faço, né? Claro. Porque a gente tenta realmente harmonizar o rosto das pessoas. E que ficou uma palavra bacana, porque traz um significado muito preciso do que você faz e causa uma surpresa também, né? E aquela dúvida, mas por que harmonizadora facial, né? Exatamente. E muito bacana, eu acho que dá muito certo, porque realmente, às vezes a gente tem alguma coisa no nosso rosto que a gente sempre quer mudar, né? Não só o fato de cuidar da pele em si, mas alguma coisa outra, de repente pinta o cabelo. Até realçar um pouco mais, né? Pois é, tem gente que nasce com aquela sobrancelha super fininha, que mal dá pra ver, então pode corrigir, ou quem nasce com muito,
branca e totalmente diferente do tom do cabelo. Exatamente. Né? É uma opção. Exatamente. E aí tá. Aí você separou então algumas imagens para explicar pra gente realmente como funciona cada trabalho. É isso. Porque uma coisa que é interessante falar aqui, Paloma, é que infelizmente o mercado hoje está muito vasto no quesito micropigmentação, porém tem poucos profissionais habilitados para tanto, né? Então, infelizmente, eu me deparo muito onde eu trabalho com correções de procedimentos onde foram realizados muitas vezes de forma despreparada desse profissional. Às vezes o profissional executa o procedimento de forma correta, mas não faz uma anamnese, procurando ver se essa pessoa está realmente apta a receber este procedimento. É um procedimento invasivo, existe agulha, existe um contato um pouquinho, querendo ou não, de secreção. Então tem que ter todo muito cuidado na hora de realizar. Então a gente consegue chegar, claro, num procedimento muito interessante, gostoso, que sai dali linda, maravilhosa, natural. E existem aquelas que vêm pra gente pedindo socorro, me ajuda, o que aconteceu comigo, está diferente, não era o que eu esperava. Então eu trouxe, na verdade, algumas imagens tanto de correção, de alguns casos bem complicados de serem cuidados, por isso que tem que se escolher muito bem o profissional, tem que ver não só a qualificação, mas ver se o material é esterilizado, ver se usa materiais de segurança, ver se o produto que é utilizado é de boa qualidade. Então isso tudo acaba, de uma certa forma, dificultando o resultado final, né? Entendi. E acho que isso é muito importante. A pessoa tem que realmente procurar esse profissional, ter um diálogo até antes do procedimento, não agendar e já chegar na hora e fazer. Fazer uma ficha de anamnese, uma entrevista antes. Se tiver alguma medicação que esteja tomando, por exemplo, nem sempre pode ser realizado. Aí a pessoa se prepara para aquele momento e volta para casa frustrada se um bom profissional acaba dizendo, ó, você não vai realizar por causa disso, disso, disso. Então, ter toda essa cautela realmente, porque é uma coisa que a minha marca e de outros profissionais vão ficar marcadas no teu rosto. Exatamente. Né? Então, tem que pensar muito antes de realizar, fica lindo, é natural, não é uma dor insuportável, a gente utiliza anestésico tópico, fazendo um conforto maior, tanto para o profissional poder trabalhar, quanto para a cliente poder receber isso, mas tem que ter toda uma cautela muito grande nessa escolha. Muito bacana você falar disso, né? Porque eu acho que é um procedimento que muitas pessoas procuram, fazer a maquiagem definitiva. Procuram. Algumas têm medo, né? Isso é normal, né? Exatamente. Mas é que também pela imagem que hoje se tem na rua, né? Muitas vezes o profissional não é tão qualificado e acaba deixando nessa pessoa uma marca tão forte que as outras ficam com medo de realizar. Exatamente. Então essas imagens vão ajudar. Até antes da gente ver a imagem, eu confesso pra você que é uma coisa que eu tenho receio, porque eu já vi tanta gente com o rosto verde. Né? Fica roxo, aquela... azul. Pois é, e fica aquela sobrancelha totalmente artificial, parece que então, colou já que a gente está adesivo. falando de cor, já vamos falar para o pessoal que está em casa entender um pouquinho só dessa parte da coloração, que eu acho que é o mais importante. Algumas chegam e dizem, pelo amor de Deus, não escurece minha sobrancelha. Eu até me assusto, porque não é uma coisa habitual, né? Você escurecer uma sobrancelha, não, você quer clarear, deixar o mais natural possível. Então, assim, o profissional não só tem que estar qualificado, quando ele tem que ter o conhecimento de colorimetria, que é uma base fundamental para qualquer profissional que lida com cores, inclusive para um cabeleireiro, por exemplo, que tem que entender o processo das tintas e das misturas, senão não fica um bom resultado. Exato. Então, muitas vezes, essas sobrancelhas verdes que você já se deparou, faltou a mistura adequada das cores. O profissional não é só chegar, pegar a agulha, saber a manobra, a profundidade da agulha, ele tem que saber a mistura, que é o mais importante. Entendi. Né? Então, isso tudo, assim, aos poucos, o profissional tem que buscar qualificação, não dá para parar no tempo. Todos os dias tem materiais novos, tem pigmentos novos no mercado e esse profissional tem que estar se reciclando diariamente. Perfeito. Até porque antigamente existia um procedimento que era mais padrão e agora a gente até observa algumas pessoas que fazem e fica realmente muito natural, exatamente. Né? Mas é o cuidado com o profissional também, na escolha desse profissional habilitado. O profissional para trabalhar com a micropigmentação, ele além de ser esteticista, ele tem que ter alguma... É assim, não, ele tem... É porque a micropigmentação é um curso livre, então ele não exige um técnico, né? Entendi. Só que, por exemplo, quando eu administro o curso, eu faço a única exigência que tenha pelo menos o design de sobrancelha muito bem feito, eu peço fotos desse aluno, eu avalio o material para verificar se ele está adequado, porque se ele não souber desenhar uma sobrancelha, ele não tem condições de tatuar uma sobrancelha. Tá certo. Então, assim, o pré-requisito mesmo é você ter
saber lidar com o público, verificar qual é a necessidade desse cliente. Muitas vezes ele vai morrendo de medo, mas ele precisa fazer. Então, mais do que ser um bom micropigmentador, você tem que ser um bom psicólogo. Né? Depois você realiza o procedimento de fazer a imagem, fotografá-lo desenhado, ele tem que aprovar aquele desenho, ele tem que se sentir seguro para aquilo. Às vezes a pessoa vem comigo e fala, ai não, eu acho que eu não vou fazer. Aí eu falo, então vamos fazer uma reninha primeiro? Porque o design com a rena é uma coisa muito comum, é uma pigmentação temporária. Claro. Então você faz uma rena, manda para casa, fica se olhando no espelho, vê como é que você vai se sentir, depois a gente retorna e faz o procedimento. Certo. Né? Então tem que ter toda essa cautela realmente. Medicação é um problema muito grave, anemia é um problema muito grave, diabetes também. Então tem coisas que realmente a gente tem que... porque a gente não pode pensar financeiramente. Claro. É uma profissão rendável. Só que mais do que isso é o ser humano. Então, muitas vezes a gente deixa de ganhar aquele dinheiro, mas sai feliz porque conseguiu explicar para essa pessoa que ela não tem condições de realizar por tais motivos. E às vezes a gente ganha cliente para outras coisas, Exatamente. Né? Então tem que ter todo um carinho com essa pessoa que vai estar lá disponível, vai estar se expondo, claro, né, para realizar isso, né? Que bacana. E são muitas contraindicações? Não, não são muitas. Assim, coisas que o profissional por conta própria acaba evitando amamentar e gravidez pelo processo do feto, é mais em respeito à gestação, pode até empedrar o leite porque a pessoa fica tensa, isso tem que ser evitado. Diabetes tem que estar controlada por causa do líquido, do sangue que vai estar fino, então tem toda a coagulação. E a medicação que ele toma também tem que ser avaliada. Tá. Tirando isso, pode ser feito normalmente. Ah, que ótimo. Então tá jóia. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente tem muitas imagens, eu vou chamar um breve intervalo e aí daqui a pouquinho a gente volta então para conferir as imagens e você explica cada uma delas. Combinado. Então tá jóia. Um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.